Oi, gente, tudo bem? Você sabia que você é o único responsável pelos seus pensamentos? Eu sou Ana Betsa e hoje eu vou te explicar como fazer para ter pensamentos felizes. É muito ruim quando a nossa mente fica só deixando vir pensamento ruim, não é? É triste isso e é desagradável, ninguém gosta. Mas o que é um pensamento? Aí vocês desculpem que eu estou um pouco fanhosa, porque aqui na minha região tá uma seca e uma poeira que vocês não têm ideia. Então tá todo mundo com as gargantas irritadas. Bom, eu achei uma definição de pensamento que eu achei bem legal. Tem muitas definições, mas olha essa, ó. O pensamento é um produto da mente que pode surgir mediante a atividade da inteligência, por abstração ou por imaginação. Então, olha só, o nosso pensamento, ele é um produto da nossa mente, né? E ele surge porque a gente permite uma atividade inteligente, mas ele precisa da nossa permissão. E a gente pode até direcionar ele para uma coisa abstrata ou para uma coisa da nossa imaginação. A gente pode criar uma imagem, criar uma situação e a gente faz isso com muita frequência. Ok, mas por que eu falo pensamentos felizes e pensamentos ruins? Que são pensamentos bons e pensamentos ruins? As pessoas muitas vezes classificam como pensamentos positivos e pensamentos negativos. E quem já passou por isso sabe o que é um e sabe qual é o outro. E é muito comum que o negativo predomine, prevaleça. E isso é estranho, não é? Porque se o nosso desejo é ter bons pensamentos, ter pensamentos felizes, então por que a gente permite os maus pensamentos? Porque a gente demora para se dar conta deles. Já viu que às vezes a gente fica pensando e às vezes falando de alguma coisa que é ruim, a gente vai alimentando aquilo, vai criando às vezes uma discussão na nossa mente, a gente fala com outra pessoa, a gente argumenta com outra pessoa, a gente ouve uma resposta, suposta resposta, né, uma resposta fictícia, e a gente argumenta, e às vezes é um assunto ruim, alguma coisa que a gente vem adiando, que não queria falar sobre. Já aconteceu com você? É comum isso acontecer. E pensamentos, principalmente quando levam a palavras, eles trazem sentimentos. Por que é ruim a gente nutrir um pensamento ruim, um pensamento negativo? Porque ele vai trazer para nós sentimentos. E o pensamento e o sentimento, nós sabemos que ele mexe com a nossa vibração. Ele pode fazer com que a nossa vibração caia ou com que ela se eleve. Até fiquei pensando se eu baixei muito a minha frequência porque eu entrei nesse ciclo de garganta arranhando e nariz entupido, colocando a culpa no tempo seco e na poeira. Mas pode ser que no final de semana eu tenha tido algum pensamento ruim que agora eu não me lembro, mas se eu passar em revista, provavelmente eu vou lembrar. E quando a nossa frequência vibracional cai, a nossa imunidade também cai. Isso é muito incrível. Quem estuda chakras entende isso muito bem, porque sabe que os chakras são pontos da fisiologia da alma, não do corpo físico. Mas a alma e o corpo físico estão sempre juntos. Então, quando eu afeto os meus chakras, quando baixo a frequência deles, eles vão fazer uma ligação com o corpo físico, predispondo determinados órgãos ou determinadas regiões a doenças. O chakra laríngeo, ele é o responsável pela comunicação. Depois eu vou procurar, vou ver onde é que ficou uma comunicação falha, talvez no meu final de semana, que possa ter facilitado esse meu resfriado, que eu imagino que seja. Ok. Mas então, como é que a gente diferencia
Bom, diferenciar é fácil. Como é que a gente controla? Como é que a gente identifica? Sempre voltamos à velha tecla do se conhecer, do conhece-te a ti mesmo. Você precisa reconhecer que alguns sentimentos geram em você pensamentos ruins. Ao mesmo tempo, alguns pensamentos ruins geram sentimentos ruins. Então, olha, já está aí um caminho. Basta observar os nossos sentimentos. Mas o que eu estou sentindo agora? Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Qual foi o pensamento que me trouxe esse sentimento? Ou se eu estou pensando alguma coisa recorrente, um pensamento ruim, que sentimento é que me trouxe esse pensamento? E por que eu senti isso? É importante identificar. Mas o legal é saber o que causou, porque nós trabalhamos com a fonte. Por que é que eu estou pensando isso? Ah, mas é muito comum, eu fico mesmo tentando resolver os problemas, eu fico discutindo mentalmente com alguém, isso é muito comum, eu faço isso com frequência. Tá, você e quase todo mundo, mas aonde é que entra o diferencial? Por que a gente precisa fazer um vídeo na internet para ajudar outras pessoas? Se não porque a gente sentiu o benefício e sabe que é possível. Claro que eu preciso estudar muito, eu preciso me vigiar sempre, né? E nem sempre a gente consegue, mas eu já tenho comigo uma espécie de alarme que soa muitas vezes quando eu estou indo por um caminho de pensamento que eu não quero. Não soa todas, mas muitas vezes esse alarme soa. E eu falo, opa, peraí, não vou pensar nisso. Aí é que tá. Tem muita gente que fala pra mim, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Nossa, como é difícil controlar um pensamento. O pensamento vem, quando vê já faz um tempão que eu tô ali, né, não brigando com ele, porque como a gente não percebeu, a gente agasalha o pensamento ruim. A gente abraça e fortalece. Identificar isso é fundamental. Quando a gente perceber, já alerta na hora e fala, opa, não quero mais. Quando as pessoas me dizem, não consigo mudar meu pensamento, é muito difícil mudar o pensamento. Tudo que a gente quiser vai ter níveis relativos de dificuldade. Quanto mais eu trabalhar para combater, mais fácil ele vai ficando. Porque eu sou a única pensadora dentro da minha cabeça. Você é o único pensador dentro da sua cabeça. Levando em conta que você é o único pensador na sua cabeça, então cabe a você decidir que rumo dar. Se você não consegue mudar o pensamento, use algumas estratégias, use algumas ferramentas. Um mantra me ajuda muito. Sempre me ajudou e ainda ajuda. Ficar repetindo um mantra. Escolho um mantra e fico repetindo. Tem alguns mantras indianos que são muito bonitos e que eu já repetia sem nem saber o que significava. Depois eu achei que isso não era muito seguro e fui buscar, né, a tradução e eu vi que são realmente coisas bonitas. Então eu consigo repetir. Ou eu posso criar um mantra para mim. Eu me lembro de um período em que eu estava com muitas dores e que eu estava com problemas físicos e eu ainda não sabia que caminho tomar. Então eu comecei a criar frases que eu ia repetir naquele dia, frases positivas, como o meu corpo se restabelece dia a dia ao estado de saúde plena. O meu corpo se restabelece dia a dia ao estado de saúde plena. Era uma frase, né? E podia muitas outras, como eu gosto muito de repetir, eu sou muito abençoada, eu sou muito protegida, eu sou muito amada. Eu sou muito abençoada, eu sou muito protegida, eu sou muito amada. Ou eu sou forte e enfrento todas as situações. Né? Ou outro que eu às vezes eu gosto também, a terra é minha mãe e ela sempre me protege. A terra é minha mãe e ela sempre me protege. Não importa. Descubra uma frase para você, uma frase com a qual você se identifica,
ou que você identifica o seu problema, mas ela precisa ser sempre positiva. E repete esse mantra, repete, repete, repete. Segundo Louise Hay, depois que você já repetiu cerca de 2000 vezes uma frase e continua repetindo, o seu corpo nem questiona e ele começa a corrigir aquilo que está errado. E isso faz todo sentido, porque o universo, ele simplesmente fala sim, senhor, para tudo que a gente fala. Se eu continuo repetindo que o meu salário não dá e que essa má distribuição de renda é culpada por todos os meus problemas, o universo vai falar, ok, sim senhora. E assim vai ser, e assim vai continuar sendo, né? Mas se por outro lado, eu falo, o meu dinheiro sempre dá e sobra, muito obrigado Senhor, porque o meu dinheiro dá e sobra. O dinheiro começa a vir. Quando eu quis construir esse espaço aqui, é uma pequena sala no meu quintal e eu faço sabonetes artesanais. Depois que eu aposentei como professora, eu comecei a fazer sabonetes para a família. Depois dei alguns presentes e as pessoas começaram a pedir e hoje eu vendo sabonetes. Mas isso para mim é uma terapia. Eu não quero ninguém me ajudando, a minha produção é bem pequena, eu faço tudo lentamente, eu coloco uma música de frequência vibracional mais elevada e eu faço o sabonete meditando, sabe? Então para mim isso é muito prazeroso. E eu fazia esse sabonete dentro da minha casa. Mas teve um momento em que a produção estava maior, eu precisava usar a mesa da copa, eu precisava usar o meu fogão para derreter as bases. E isso foi se tornando um incômodo. E no fundo da sala eu coloquei uma cômoda onde eu guardava sabonetes em estoque, onde eu guardava meu material de embalagens. Então minha casa foi ficando meio tumultuada com a saboaria. E eu queria construir aqui fora no meu quintal um cômodo onde eu pudesse trabalhar. Um cômodo que fosse o meu cantinho, o meu santuário. E eu entrei num estado de gratidão que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas a primeira vez talvez seja mais difícil. Mas eu ficava tão agradecida de pensar que eu estava começando a fazer essa obra. E o dinheiro nunca sobrava muito, porque eu sou professora. Fui professora, né, por 30 anos e hoje sou uma professora aposentada que vendo alguns sabonetes. E meus filhos já cresceram, não tenho mais despesa com filhos, então tudo vai correndo muito bem. Mas para sair do orçamento, uma construção no quintal com algum conforto, não estava planejado. Mas mesmo assim, estudando o poder do pensamento, estudando o poder da palavra, eu comecei a repetir para mim mesmo, né? Obrigado, Senhor, pela minha saboaria. E eu visualizava o cômodo pronto, como eu queria. E eu fazia isso todos os dias. E eu conversava com um pedreiro, muito feliz, um pedreiro e um servente. E eu conversava com ele, fazia planos e falava para ele como é que eu ia fazer, que jeito que eu gostaria que ele fizesse. E nós fomos criando uma cidade pequena, eu já conheço ele de muitos anos, e a gente tem uma boa relação de amizade, então era sempre muito divertido conversar com ele. A gente ria muito e eu agradecia a ele e eu falava para ele, até o final da semana o dinheiro vai estar aqui. Hoje ainda não está, mas até o final da semana o dinheiro vai estar aqui. E olha, eu não precisava tirar o dinheiro do meu orçamento, sabe por quê? Porque o dinheiro vinha. Não é mágica, é ciência. Como eu agradecia, porque eu já estava pronta a minha obra, o dinheiro vinha. Pessoas que me deviam um dinheiro que eu já considerava perdido, não sei se você tem alguém que você vai emprestando, mas você considera perdido. A pessoa é uma amiga que você sabe que está numa situação que precisa mais do que a sua, tudo bem. E ela teve um aumento de salário, e ela voltou, e ela me pagou, e ela corrigiu com juros. Eu dava aula de pintura em tela para crianças. Eu pintava telas e eu dava aula de pintura em tela para crianças. E a APAI da minha cidade me convidou para uma oficina de pintura em tela para os alunos da APAI. Seria
um, um projeto de 3 meses, só ia durar 3 meses esse projeto. E eu aceitei. Então eu tive um salário extra por 3 meses, sendo que a obra da minha saboaria era planejada para 2 meses. Eu sei que o dinheiro vinha, encomendas maiores, e o dinheiro vinha, e o dinheiro vinha. Eu comecei, fiz e acabei. E eu acredito muito que isso aconteceu por causa do pensamento que eu nutria. Era um estado de gratidão, e quando eu vi as coisas acontecendo, aí você se aprofunda mais ainda nessa gratidão. Né? Você consegue entender isso? É um ciclo virtuoso, é delicioso, porque você acorda de manhã e você sabe que tudo vai dar certo. E você já agradece de antemão, porque o seu dia é ótimo, porque tudo dá certo. E eu tô falando isso para vocês, para que vocês entendam que o pensamento feliz, o pensamento positivo é sempre um pensamento feliz, porque você pensa naquilo que você deseja já acontecido e com o melhor resultado possível. E se você consegue pensar, falar e sentir, o sentimento é a consequência. Quando você fala, imediatamente você já sente aquela gratidão, aquela felicidade por ter conquistado, por ter conseguido, sabe? E isso é delicioso. E isso traz um alimento para novos bons pensamentos. Bom, para combater o pensamento ruim, tem várias formas, né? Eu falei dos mantras, de citar algumas frases, mas tem outra coisa que é muito bacana e muito bonito, que é a música. Canta. Nunca ninguém falou para você que quem canta seus males espanta? Minha mãe falava isso, dizendo que minha avó já dizia isso também. Então canta e espanta todos os males. Mas é claro, escolha uma música boa, né? Uma música que você saiba a letra. Põe lá para tocar em algum lugar, que seja no celular, uma música que você gosta e solta a voz, canta junto, porque enquanto você está buscando cantar na tonalidade certa, na altura certa, você não está pensando nada ruim. E quando você precisar, busque os bons pensamentos. Nunca alimente um pensamento ruim em relação à saúde sua ou de ninguém, pelo contrário. Entenda que se nós pensamos e vibramos no bem, nós alimentamos os nossos chakras todos e eles vão nutrindo o nosso corpo. Os hindus que descobriram isso, ou para quem foi revelado esse conhecimento, já praticavam isso há milhares de anos atrás. E ficou todo esse conhecimento que devagarinho a gente vai pesquisando e vai estudando e vai entendendo. E além disso, e muito mais do que ir entendendo, nós vamos nos dando conta de que isso é real, de que isso acontece. Porque a longo prazo, tanto o pensamento ruim quanto o pensamento bom deixam marcas. A pessoa habituada só a pensar aquilo que está ruim, no negativo, vai atrair para a vida dela só aquilo. E ela vai fazer o quê? Vai dar sequência, reclamando mais e pensando coisas sempre piores. É isso que você quer? Eu acredito que não, porque ninguém quer isso. Mas por outro lado, se você pensa coisas boas, coisas felizes, por tempo suficiente, e essas coisas boas e felizes começam a acontecer na sua vida, isso também te move a continuar pensando e buscando e trocando. Depois que você tem os primeiros resultados com os bons pensamentos, com os pensamentos felizes, você ainda vai voltar algumas vezes para os pensamentos ruins, porque eles vão surgir naturalmente, espontaneamente na sua mente. Mas você já vai estar mais esperto, você já vai ter mais defesas para ele e já não vai mais permitir que ele fique tanto tempo. Porque conhecimento é poder. Isso que eu estou te trazendo aqui é conhecimento, é saber que é real, que nós podemos modificar a nossa forma, nós podemos educar os nossos pensamentos.
Sabe como é que a gente educa os pensamentos? Como é que a gente educa uma pessoa? Como é que a gente educa uma criança? Não é ensinando, dando exemplos, orientando? Como é que nós nos educamos? Nós vamos para a escola, nós fazemos um ensino médio, fazemos um curso técnico, uma faculdade. Então são alimentos para a nossa mente. Da mesma forma, nós precisamos alimentar os nossos pensamentos, voltando os nossos olhos para aquilo que é bonito, para aquilo que é belo, para aquilo que é bom. Porque se eu olho para uma coisa boa, para uma coisa bonita, naturalmente eu vou sentir bem e eu vou pensar numa coisa boa. Então eu posso escolher um bom livro, uma poesia, né? Entendendo os olhos como um canal para a nossa mente. Então, através dos olhos, eu posso trazer bons pensamentos. Mas se eu fico assistindo coisas feias, violência, coisa ruim, se eu fico vendo o vizinho brigar na rua, se eu fico vendo as pessoas se desentenderem no trânsito, isso vai trazer um sentimento ruim para mim. Se eu busco notícias sensacionalistas, ou se eu fico vendo programas falando de problemas de saúde, de doenças, provavelmente eu vou pensar sobre aquilo. Porque eu estou alimentando essa máquina que é o meu cérebro, esse computador de bordo, com uma informação ruim. Mas se eu, por outro lado, vejo bons filmes, filmes que me trazem bons sentimentos, aqueles romances água com açúcar para quem gosta, ou documentários positivos, ou filmes de aventura que nos emocionam, que nos inspiram, né? Ou filmes de biografia, são fantásticos, de pessoas maravilhosas, que eu assisti agora há pouco tempo, Estrelas Além do Tempo, das mulheres na NASA. Então são filmes altamente inspiradores, que quando termina você quer contar para alguém, ou então você quer convidar alguém para assistir junto, para falar sobre aquilo, para compartilhar ideias, né? E tudo isso é muito legal, é muito inspirador mesmo. Ou livros, bons filmes, né? Tudo isso, boas cenas, visite uma exposição. Ou se você mora no interior como eu, faça uma caminhada na estrada onde tem paisagens maravilhosas. Assista ao pôr do sol. Assim como o Pequeno Príncipe fazia. Embora ele gostasse mais de assistir um pôr do sol quando estava triste, né? E se você se lembra, se você leu aos 13 anos, porque eu sempre acho que todo mundo leu o Pequeno Príncipe aos 13 anos, ele afastava a cadeira, ele movia a cadeira para frente, né? 40 vezes no dia que ele estava muito triste por causa da Rosa. Né? Então, assista um pôr do sol, mas não por tristeza. Veja uma árvore agora, o ar está tão perfumado, com as flores da jabuticabeira, da amoreira, né? De várias flores que tem aqui na minha região. Então, o ar está cheiroso, está perfumado, embora esteja seco. Mas tudo isso trazem bons pensamentos. Já não é mais os olhos, tá vendo? Posso alimentar pelo olfato. Os nossos sentidos estão aqui como ferramentas também. Os nossos sentidos estão aqui como portas de entrada. Então, através do meu olfato, eu posso sentir cheiros deliciosos que me remetam a outros tempos. Sabe, cheiro de pipoca, cheiro de chuva, cheiro de roupa lavada na cama. Eu faço água de lençóis, então todo dia a cama tá cheirosa. Tantos cheiros que remetem à infância. Sabe, cheiro de bexiga? Você ainda faz isso? Eu ainda preciso cheirar a bexiga, até hoje. Bexiga de festinha de criança, sabe? Aquele cheirinho leva de volta para a infância. Cheiro de neném. Não é uma delícia? Então, permita que os seus sentidos sejam uma ferramenta para os bons pensamentos. Se eu procurar sempre aquilo que me traz alguma coisa boa, isso vai estimular em mim bons pensamentos, até boas lembranças, bons comentários. Eu participei de um congresso em Salvador e eu comprei um shampoo diferente para viagem, que era um shampoo
de, de algas marinhas. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de um shampoo de algas marinhas, me vem à memória Salvador, aquela cidade linda, aquela cidade maravilhosa, cheia de cultura, na Baía de Todos os Santos. Memória olfativa, isso é uma delícia, não é? Por outro lado, temos também os nossos ouvidos. E os nossos ouvidos não escolhem sozinho, tudo bem. Quem mora numa cidade muito grande vai ouvir muita buzina, muito ruído externo de fábricas, de gente, de carros. Mas vai ter um momento em que vai poder escolher, talvez em casa, a boa música, uma boa palestra, uma meditação guiada. As meditações guiadas são maravilhosas. Tem Camila Zen, Lázaro Ramon, Thaís Ucal, que tem uma voz suave, que só a voz deles já é um convite à meditação. Isso é uma delícia. Tem muitas pessoas que têm suas meditações guiadas na internet, que tem uma voz tão suave, que já é um convite para meditação. Olha que delícia. O nosso tato também pode nos trazer bons sentimentos. Tem coisa mais gostosa do que o quentinho quando está muito frio? Você colocar a mão num cobertor quentinho, enrolar ali, ou numa bolsa de água quente, ou numa garrafa de água quente, ou numa xícara de chá. Esse contato morninho, o abraço, o ficar vendo um filme abraçadinho com alguém, ou deitado no ombro, ou de mãos dadas, são bons pensamentos, só vai atrair bons sentimentos e bons pensamentos. Nós precisamos viver da maneira mais simples possível, porque é na simplicidade que nós encontramos os melhores pensamentos, os pensamentos mais felizes, que trazem para cada um de nós aquela lembrancinha lá da infância, os momentos com aquelas pessoas que cuidavam de nós. E hoje nós podemos cuidar do outro e fornecer para o outro uma mesa de café linda e saborosa para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Cada vez mais natural, bolachinhas feitas em casa, muito melhor do que a comprada fora. Mas dá trabalho, mas eu não sei fazer. Qualquer receita na internet, hoje você pega uma receita, ela vem passo a passo prontinha. Experimenta fazer. Você vai sentir um orgulho quando você tirar a primeira fornada. E quando as pessoas elogiarem, então, se você tem tempo, se você, assim como eu, já se aposentou, então aproveita a tua casa, aproveita os teus momentos, aproveita as pessoas que ainda estão por perto, ou aquelas que vêm no final de semana, ou aquelas que vêm só no Natal. Aqui, eu e uma das minhas filhas temos feito ano após ano uma casinha de doces para a mesa de Natal, com biscoitos de gengibre, placas grandes, e depois nós decoramos e colamos balinhas. E isso é uma alegria para a criançada. Mas isso é uma alegria para a gente também. Nós pintamos as bolachinhas. E tudo isso é tão precioso. E tudo isso só cria memórias felizes. E tudo isso estimula os bons pensamentos. E educar o pensamento é você dar para ele as ferramentas necessárias para que ele construa pensamentos felizes. Aproveita dos seus sentidos. Aproveita do sol, do vento, da chuva, do ar úmido, do ar seco. Aproveita do que você tiver e transforme sempre em uma razão para criar uma memória feliz. Bons pensamentos para você. Que você tenha muitos e muitos pensamentos felizes de hoje em diante. Lembre-se, você é o único pensador na sua cabeça. Comece a combater aquilo que te traz sentimento ruim, mas alimente e dê muitas ferramentas para que a sua mente tenha facilidade em buscar bons pensamentos.
Gratidão pela presença, pela companhia. Deus abençoe a todos nós e até a próxima.